E você pode participar aqui, a gente vai falar sobre dengue. Eita, o verão, com as temperaturas acima da média, a gente tá quente pelando, né? E, às vezes, as pancadas de chuva trouxe aí um alerta contra os mosquitos da dengue, né? Mais de 500 cidades correm risco de surto da doença, isso é sério. Segundo aí dados do Ministério da Saúde, né? Os agentes da saúde em Brasília estão observando um descuido na prevenção. Então depende da gente, né? E em seguir aquelas regras básicas que todo mundo conhece, né? De não deixar água parada nos pratinhos de plantas aí, não deixar lixo acumulado, são alguns detalhes aí. E vamos entender um pouquinho mais, vamos aprender um pouquinho mais, vamos evitar aí a proliferação desse mosquito. Nós vamos bater um papo com a infectologista Daniela Caldas e a coordenadora do Programa Estadual de Controle das Doenças Transmitidas pelo Aedes, Márcia Oteman. Falei certo? Certinho. Ah, bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bom ter vocês aqui. Triste a situação, né? Isso. Mas muito bom ter vocês aqui. Eu fiquei triste quando fala o problema na prevenção. Ou seja, são coisas que poderiam ser evitadas e também a minha preocupação quando fala surto. Prevenção é aquilo que depende da gente, que não precisaria, e surto, que é um problema muito sério. Eu queria que a gente começasse, como a gente disse ali, a respeito, ali as águas nas plantinhas, esses detalhes. Vamos começar falando o que nós podemos fazer para a gente evitar, né, isso. Ou, às vezes, a pessoa que está ali, o que ela pode fazer com aquilo que ela tem, onde que é mais arriscado até a proliferação dele. Sim. Acho que, em primeiro lugar, é importante a gente falar que a gente está aproveitando o verão para conversar sobre isso. Sim. Que é quando a gente tem uma época mais propícia mesmo e a gente acaba vendo mais casos. Mas os nossos cuidados, eles têm que ser, na verdade, o ano todo. A gente tem que tomar cuidado com o mosquito da dengue porque a fêmea, quando coloca os ovinhos nos potenciais reservatórios de água, Sim. eles são capazes de ficar viáveis por até 1 ano. Então, vem isso que você falou, qualquer chuvinha, começa a ter alguns casos de dengue e aí no verão um pouco mais. De um modo geral, a gente sempre fala, então, isso que você começou a falar, dos potenciais reservatórios. Sim. Importante que não é só tirar a água, é lavar. Porque eu não posso deixar a água acumulada e eu tenho que tirar o possível ovo que esteja acumulado ali. Então, toma cuidado. Com o vaso de planta, a gente coloca essa areinha para tentar não deixar a água acumular. Caixa de água, piscina. A piscina tem que estar clorada adequadamente, porque senão ela pode virar um reservatório. Mesmo se ela estiver sendo utilizada, se ela não tiver com cloro suficiente, pode ser um reservatório? Pode. Então tem que estar adequadamente tratada. Não é só utilizar a piscina, Sim. né? Outra coisa com o lixo. Então tomar cuidado com aqueles potenciais reservatórios dentro do lixo. A garrafinha, a latinha tem que estar sempre bem acondicionada dentro do saco, o saco fechado e o lixo adequadamente descartado. A doutora Daniela resumiu muito bem. Nós temos um levantamento de índice. Sim. E no último levantamento a gente verificou que mais de 50% dos municípios foram encontrados focos do mosquito em reservatórios de água. Então, e a gente passou por uma crise de abastecimento, as pessoas precisam realmente armazenar água. Então, a mensagem não pode ser aquela mensagem não armazene, né? Então, a gente tem que Mas da maneira correta. Armazenar da maneira correta, exatamente. Eu queria até colocar os dados aí, na primeira tela. 504 aí, cidades brasileiras estão em risco de sofrer com surtos de doenças aí provocadas pelo Aedes aegypti. Vocês sabem falar qual mais ou menos a região que corre mais risco? Em Minas Gerais, nós tivemos um levantamento, eu consigo responder por Minas Gerais, né? Sim. Então, Minas Gerais, nós temos mais de 60 municípios em risco. E como que a gente sabe desse risco, né? A gente tem um levantamento e onde as cidades que a gente tem mais de 1% das casas com foco do Aedes, a gente fala que esses municípios estão em alerta, mais de 3% em risco. Quando fala até aí, né? Coloca a segunda tela que fala sobre Minas Gerais. Em 2019,
até o momento, Minas Gerais registrou 4.112 casos prováveis aí de dengue e 2 óbitos em investigação. Isso. Isso é sério. 63 casos prováveis de febre, né, chikungunya, e 2 óbitos em investigação. 23 casos prováveis aí de Zika. A fonte é a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. E isso é muito sério, né, gente? Porque são coisas que podem levar a óbito, mas... não levou a óbito, mas podem deixar sequelas. Sim, com certeza. Podem deixar sequelas, às vezes também a gente tem que pensar na questão de sobrecarga do serviço público. Sim. Também. Então, a gente, quando a gente cria condições para ter um surto de uma doença que ela é potencialmente evitável, a gente também está contribuindo para gastar os recursos que o Estado tem para investir na saúde. E, gente, é melhor prevenir do que remediar, né? É melhor a gente resolver antes. Tem uns dados aí, eu comentei aí, dos municípios. Vamos ver dos municípios onde eles têm maior índice aí de incidência da dengue em Minas Gerais. Várzea da Palma, no norte, Campina Verde, no Triângulo, Martinho Campos, centro-oeste, Guarani, zona da Mata, Campo Azul, no norte, Unaí, noroeste, Mirabela, norte e Arcos, centro-oeste. Também dado da Secretaria de Estado aí de Minas Gerais. É interessante, me deu branco. Márcia, olhando assim pelo mapa, você observa em um local, você vê ali, de um determinado local ali, nada de foco, mas em outra parte, bastante, né? Na verdade, aqui nós estamos olhando os casos, sim, né? São 11 municípios que estão com... Pode ser, às vezes, próximos, porque às vezes vai de um lugar para outro, isso pode acontecer, de ser mais ali para uma determinada região? Na verdade, olhando o mapa, o que esse mapa nos mostra é que a gente tem o estado como um todo em alerta. A gente tem 11 cidades que estão com acima de 300 casos, né, por 100 mil habitantes, mas a gente tem outras cidades que também nos preocupa, que estão com média incidência, que não estão nesse mapa. Então, nós temos mais outros municípios que a gente tem acima de 100 casos por 100 mil habitantes e aí a gente não está considerando. Então, esses são os municípios com alta e muito alta incidência, mas a gente tem outros municípios com notificações. Eu queria até te perguntar também, é diferente o Aedes aegypti? É diferente o mosquitinho do mosquitinho normal? Ele tem algum detalhe? Ele é aquele mosquitinho que tem as perninhas rajadinhas, né? Preta e branca. A gente consegue, assim, né, ver as perninhas, mas tem outras espécies que também... Que também tem? A gente tem o Aedes aegypti, tem o Albopictus. Que também tem as mesmas características Eles também externas? podem transmitir, tem as características, né, parecidas, também podem transmitir dengue, zika, chikungunya, mas o vetor, né, que a gente fala domiciliado, é o Aedes aegypti. Né? Ele mora junto com a gente, ele se adaptou e ele vive nas nossas residências porque a gente deixa, né? A gente deixa todas as condições para que ele possa se desenvolver. Tem alguma característica, às vezes, específica dele, por exemplo, ele aparece mais em determinado horário do dia, mais à noite, ele costuma, por exemplo, picar mais em determinada parte do corpo, ou ele não vai para áreas tão altas? Tem alguma dessas coisas? Você podia explicar para a gente? Tem na literatura, né, que ele pica mais durante o dia, mais no finalzinho da noite, mas o que a gente tem observado é que o mosquito ele vem se adaptando muito Está mutante. Ele vem se adaptando. Então, a gente antes tinha aquela informação de que no prédio, lá no 10º andar, que a gente não encontraria o Ele anda de elevador, gente. Anda de elevador, exatamente. Entra no elevador, depois sai lá no 10º andar e às vezes a gente não está entendendo. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre os sintomas clássicos aí da dengue. Eu queria que colocasse na tela, onde tem aí, fala de febre súbita alta. Eu vou falar de alguns e aí depois você explica, doutora. Dor atrás dos olhos, falta de apetite e paladar, dor nos ossos e nas articulações, fortes dores de cabeça, manchas vermelhas, náusea e vômito, moleza e cansaço.
Precisa de ter todas essas? O que é mais comum, doutora? O que a gente tem que tomar cuidado é que isso que você desenhou é a dengue muito clássica, então como se fosse figura de livro. Só queria que trocasse, parece que colocou a imagem que não é a que eu falei. Eu falei de sintomas da dengue clássica. Isso, colocou da grave. Sim. Mas a gente tem que tomar cuidado porque nem sempre as doenças se comportam como figura de livro. Sim. Então eu posso ter uma febre inespecífica que vem com mal-estar, dor no corpo, uma prostração e que às vezes eu não consigo localizar um outro motivo para isso. Então, eu não estou com dor de garganta, eu não estou com dor de ouvido, a criança não está com diarreia. Então, nesses casos, numa situação de surto, a gente já considera uma dengue suspeita. Importante saber que na dengue, geralmente o primeiro sintoma é a febre, ela dura no máximo 7 dias. A gente pode ter as manchas no corpo, que a gente chama de exantema, entre o segundo e o quinto dia. Uma dor de cabeça que o pessoal fala, é mais atrás do olho, mas também não espere isso para procurar um pronto atendimento, sabe? Nessa situação de surto, qualquer febre com mal-estar, sintoma específico, sem outra explicação, a gente tem que considerar um caso suspeito. Falta de apetite, às vezes Falta dá. de apetite, sim. Quando eu tive mancha vermelha, eu não tive tanto... os sintomas não foram tão fortes, mas eu percebi mais... um pouquinho de mal-estar e as manchas. Como toda doença, a gente vai ter um espectro grande. Vai ter gente que vai ser basicamente assintomático e vai ter aquela pessoa que vai evoluir com a dengue grave. E que aí são esses outros sintomas que o pessoal colocou na tela. A gente tem que ficar muito atento, e aí é uma das coisas que a população tem que ser mais bem orientada, quais são os sinais de dengue grave, porque nesse momento você não pode esperar. Você tem que procurar o atendimento médico mais próximo. Então, que é quando a gente tem qualquer tipo de sangramento, e aí não precisa ser sangramento volumoso, pode ser uma gengivorragia, então estou escovando os dentes, meu dente habitualmente não sangra e hoje ele está sangrando. Pode ser epistaxe, então sangramento de nariz. Tomar cuidado que em criança a gente não valoriza isso muito, porque fala, a criança sempre tempo mais seco, sempre sangra o nariz. Não posso considerar isso, tem que procurar. Então, se eu tiver dor abdominal intensa, vômitos, qualquer tipo de sonolência, alteração de comportamento, irritabilidade. A gente vai até colocar essa imagem ainda, mas eu queria te perguntar, o perigo, mesmo quando são os sintomas da dengue clássica, às vezes a pessoa não perceber, às vezes ela se automedicar achando que é uma outra coisa. Sim. Como toda doença, a gente pede para não utilizar medicações por conta própria, mas na dengue a gente tem uma importância maior, e aí tanto dengue, chikungunya, febre amarela, porque a gente evita de usar algumas medicações. Então, medicações anti-inflamatórias, a aspirina, que o pessoal gosta de usar muito, porque eles podem interferir na evolução da doença e às vezes até agravar um quadro que habitualmente não seria grave. E às vezes é um quadro, eu estou sentindo isso, eu sempre tomo esse remédio, às vezes pode tomar e pode ser um problema. Isso. Que dependendo pode se tornar fatal. O que a gente pede para fazer é, na febre, medicar, mas utilizar os antitérmicos habituais, assim, mais comuns mesmo. Tem aí também os sintomas da dengue grave, eu queria que colocasse na tela, que fala dificuldade de respiração. Seria como se fosse uma asma, aquela coisa cansado mesmo? Isso, você vê que a pessoa começa a ter um esforço respiratório maior. Então, você vê utilizar as musculaturas acessórias. Perda de consciência. Isso, então desmaio, ou então aquela sensação que eu vou desmaiar também, sabe? Então, quando você levanta e dá uma turvação. Isso também a gente tem que ficar bem atento. Como se fosse uma hipoglicemia. Mas... Isso. E aí a gente não leva muito a sério, porque eu levanto, deu turvação, passou um tempinho e melhorou. Mas aí isso pode ter sido seu primeiro sinal de alarme. Então, sua oportunidade de procurar atendimento a tempo. Olha, interessante. Aí também fala de confusão mental, agitação, insônia, sangramento na boca, na gengiva e no nariz, como você falou, né, doutora? Boca seca e muita sede? Isso, é porque isso são sinais indiretos de desidratação. Na dengue, o foco principal é uma hidratação adequada do paciente, que é o que vai ser a base do tratamento. Então, sinais indiretos de desidratação. A boca muito seca, e é importante que eu não estou olhando o lábio, eu estou olhando saliva mesmo por dentro, ou então aquela saliva mais espessa, bem pegajosa.
em criança, ausência de lágrima, então criança chora e não sai lágrimas. Muito tempo sem fazer xixi, a OMS coloca pra gente que a gente tem que ter uma diurésia mais ou menos cada 6 horas. Então passou aí um dia sem fazer xixi, tem que observar. O pulso também fraco? Isso daí vai ser um pouco mais difícil pro leigo, às vezes. Às vezes perceber, né? Fortes dores abdominais contínuas, pele pálida, fria e úmida. São outros sintomas, né? Isso. Agora tem aí também, vamos falar um pouquinho sobre cuidados aí da dengue. E aí pra gente entender um pouquinho mais daquilo que a gente pode fazer. E eu vou pedir para Márcia, né, nos ajudar aí. Coloca aí na tela, por favor. Explica pra gente, Márcia, fazendo favor aí, essas partes aí, os cuidados que nós podemos ter aí no dia a dia. Isso ensinando até as crianças, né? Isso, e as crianças são importantes mobilizadores. A gente teve a campanha, né, de mobilização com foco nas crianças e a importância, né, dos reservatórios de água, a caixa d'água, as calhas, todos esses recipientes, né, que possam armazenar água. Os pratinhos de planta que a gente recomenda que eles sejam eliminados, mas às vezes a gente vê que a pessoa, né, gosta do pratinho, então a gente fala, coloca... Água limpa ou água suja? Água... Independente. Hoje eles estão tão mutantes que está aceitando qualquer coisa. Mas é importante todo o reservatório de água a gente manter limpo e bem tampado. Muitas vezes a gente vai, né, nessas cidades do interior, que a pessoa precisa guardar, ela precisa armazenar água, e aí tem lá um galão, e ela até coloca uma tábua, né, uma tabuinha de madeira, e aí fica perfeito pro mosquito, porque vai ter sombra, água, e então ter cuidado, né, com esse armazenamento. A primeira ali, eu não estou conseguindo, está meio distante aqui. O primeiro desenho lá em cima do lado esquerdo, ele é essa questão de lixo? Manter a caixa d'água. É a caixa d'água. Caixa d'água, e aí a gente pode, não só a caixa d'água, todos os recipientes que possam armazenar água bem vedados. As vasilhinhas de animais, lavar, né, pelo menos uma vez na semana, manter bem limpinho. Aquele segundo, eles são tonéis e barris. Tonéis e barris, que aí entra, né, na questão do armazenamento de água. Fechar, né? Exatamente, vedar. Então, a mensagem precisa armazenar água, mas armazene de forma segura. Ali a escovinha, né, todo recipiente que você precisar, como bebedor de animal, passar a escovinha, limpar, pelo menos uma vez na semana. Ali ele está colocando tipo como se fosse uma areinha? Uma areinha no pratinho, né? Os pratinhos de planta. A gente recomenda que tire os pratinhos, mas tem algumas senhorinhas que fazem tanta questão do pratinho, então coloque uma areia para evitar que o mosquito consiga colocar os ovos. Aí a próxima figura é... Colocar o lixo. A primeira embaixo ali são objetos que podem acumular água, como garrafas, exatamente, né, que você comentou. E aí a gente vê hoje, né, as garrafas PET, esse material para coleta seletiva. Muitas pessoas guardam para posteriormente vender. A importância de armazenar isso bem vedado para não deixar que a água parada fique, né, acumulando nesse... garrafa PET e também, né, todos esses... Por isso até que a próxima ele fala de manter a lixeira fechada. A lixeira, exatamente. A gente tem quase 50% dos municípios com problema, com foco do Aedes encontrado no lixo. Né? Então a importância de manter esse lixo bem vedado. Agora essa próxima aí eu acho que não é tão comum, né? Manter as calhas limpas. Nem sempre, às vezes, né? A pessoa pensa... porque é muito difícil, né? Mas, assim, mostrando a importância de verificar. Então, se a sua calha está juntando folha e sujeira, né? Pelo menos uma vez ali na semana, aproveita o final de semana, dá uma... Observar isso, né? Então, assim, são cuidados bem simples. Todo mundo sabe como fazer.
mas a gente precisa ter essa vontade, a gente precisa mudar, né? De tomar hábitos, atitude, né? essa mudança. E a última ali é a famosa laje ali, às vezes a água fica acumulada, dependendo aí do lugar. Às vezes tem até um desnívelzinho e às vezes dá aquela poçazinha. Isso. É uma coisa que tem que ser observada. Também né? precisa ser observada. Mas hoje em dia que o tempo tá lindo, de repente dá aquela chuvinha. Rapidinho, para. E aí já é uma oportunidade para acumular. Sim. Ali, né? Em situação de surto, eu acho que vale a pena ressaltar que além dessas medidas, então, que elas evitam a circulação da Aedes, a gente pode ter medidas de proteção individual também. Sim. Então, a gente pode utilizar os repelentes, As grávidas também podem, doutora? Existem alguns repelentes que são autorizados e aí a pessoa vai ter que olhar no rótulo antes de comprar, né? Mesma questão por faixa etária. Então, o pessoal sempre pergunta, idade, tem alguns que são adequados para crianças, nenéns, e aí tem que respeitar isso. Outra coisa é utilizar roupa, assim, a gente sabe que está quente, mas se vai se expor, tentar usar roupa comprida e aqueles cortinados também a gente pode tentar usar. Ar-condicionado eles não gostam muito, não? Teoricamente, a gente evita a circulação, que é um ambiente fechado, mas acho que a pessoa não pode se considerar protegida por causa disso, não. Acho que outra coisa, só para aproveitar, deixa, não é o tema, mas em relação, por exemplo, à febre amarela, que a gente viveu um surto, a gente tem que lembrar também que a vacinação vai ser importante nessa questão, não só de proteção individual, mas também de proteção de comunidade. Muito bom. Semana que vem nós vamos falar sobre a febre amarela, comentando aí. E aí reforça da vacinação, porque a gente foi muito acometido aqui no estado, vergonhosamente, porque a nossa taxa de vacinação não estava adequada, muito por adesão da população também. Ai, que coisa feia. Você podia voltar, doutora. Falar da febre amarela. Diretor. Por favor. Traz a doutora de novo aqui para falar. Ela é muito boa. Ensina muito bem. Vem falar de febre amarela. Ela tem aí dados, ela sabe na prática o que foi. E é um absurdo, né, doutora? É um absurdo. Falar que por causa de falta de vacinação, gente, pelo amor de Deus, não tem nem que pagar. É um absurdo. Meus alunos brincam que eu sou assim, a louca da vacina, porque eu, sinceramente, fiquei muito incomodada de Minas Gerais ter sido tão acometido pelo surto, né? Porque uma coisa é São Paulo, que a população habitualmente não era vacinada, mas Minas Gerais a gente deveria não ter tido um número tão grande de casos. Você vai voltar aqui pra gente dar na cara de quem não vacinou. Nós vamos dar um tapa no você. Não faz isso não, gente. Eu falo que eu sou uma mulher vacinada. Tudo que tem. Tem? Pode dar. Tem. Você não sabe, né? Tem que é bom evitar, né? Ah, com certeza. Gente, eu quero agradecer vocês imensamente. Muito bom tê-las aqui. Semana que vem, doutora volta. Os alunos todos assistindo aí. Por favor. Acaba que os alunos, eles acompanham, né, doutora? Acompanham, com certeza. Vamos mandar um abraço para eles, doutora? Manda um abraço para os alunos, que eles vão... Nossa matéria, eles vão tirar total agora. Não, mas eles tiram. Queridos alunos, muito obrigada pelo apoio. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.